E aí vai cair na tela inicial do seu curso, onde vai ter o Fórum de Boas-Vindas. Vamos ver se agora ele vai deixar mudar o meu perfil aqui, ó. Vou colocar o perfil, mudar o perfil para ficar mais parecido com o dos irmãos. Para estudante. Então vamos lá. Se os irmãos clicarem em Fórum de Boas-Vindas, aí ele vai ter uma palavra inicial, vai ter o vídeo que eu falei, ó, o vídeo da aula 1 do curso passado, e no final, um convite aqui para os irmãos. Agora é com você. Escreva em poucas palavras sua experiência com embaixadores do rei ou com missões durante a sua vida cristã. E eu já vi que vários irmãos responderam aqui. Quando os irmãos respondem esse fórum, os irmãos liberam as atividades do módulo seguinte. Tá vendo que aparece um cadeado aqui do lado? Por que aparece esse cadeado? É porque precisa de um requisito para os irmãos passarem para a próxima aula, para o próximo capítulo. Os irmãos podem ver que aqui ainda tem a tela de avisos. Essa tela geralmente fica fixada, ó, o nosso cronograma, o que vai acontecer segunda e terça-feira. Durante segunda-feira, o conselheiro Fábio estará como moderador e apresentando os nossos palestrantes que irão falar para os irmãos. E logo depois as atividades obrigatórias, que é o que eu vou explicar agora para os irmãos. Iniciando pelo estágio de 20 horas presencial. Vou voltar aqui para a tela com vocês um pouco. Vou falar sobre a atividade obrigatória. Já eu volto para essa parte da nossa plataforma. Vamos lá. Conselheiro Wellington, se o curso é online, que conversa é essa de estágio presencial obrigatório? Está lá na explicação do curso, né, no convite. E os irmãos lá de Santa Catarina, eles vão ter que vir para Brasília para fazer o estágio? De forma alguma. Se quiserem, pode vir, né? Pode visitar aqui, ou pode ir lá para Caldas Novas, né? O pessoal da CIB Planaltina aí consegue levar para lá. E a gente faz um estágio lá com muito prazer. Mas os irmãos vão realizar esse estágio na sua região. Os irmãos vão procurar, eu coloquei lá na plataforma a seguinte observação: solicitar a coordenação do nosso curso, conselheiro Wellington ou Fábio Machado, a lista de embaixadas sugeridas para estágio na sua região, levar a declaração de estágio com 4 horas já impressa, né, levar no papel, para o conselheiro responsável informar o número da sua carteirinha e também assinar o documento. Como isso vai funcionar? Voltando aqui para a nossa tela. Wellington, você conhece as embaixadas lá da Bahia? É, as embaixadas sugeridas para ocorrer a visita, as chamadas embaixadas padrão, embaixadas que servem de modelo ali no estado? Não, nem todas. Apesar de conhecer muitas embaixadas pelo Brasil, nós temos os coordenadores estaduais, nós temos os coordenadores municipais, de DAER, de região, que podem fazer essa indicação. Então, você vai me mandar mensagem no privado, e aí nós vamos indicar a partir de quando? A partir de agora. Se o conselheiro quiser sábado que vem, domingo que vem, quarta que vem, começar o seu estágio, começar as suas visitas, para o nosso curso a gente precisa de 5 visitas com 4 horas cada, certo? A embaixada lá só funciona 2 horas. E aí eu vou ter que multiplicar isso por 10 para chegar às 20 horas? Não, meus irmãos. O objetivo aqui é o irmão conhecer o trabalho em igrejas diferente do que o irmão costuma estar presente.
conhecer o trabalho em outras embaixadas com essa visão agora de conselheiro em formação. O irmão estudou o módulo 1, o módulo 2, escutou uma palestra a respeito de música na embaixada, escutou uma palestra a respeito de missões do campo missionário dos embaixadores do rei. Agora o irmão, mesmo conhecendo o trabalho dos embaixadores do rei, vai com a bagagem, vai com conhecimento prévio um pouco diferente. O irmão vai ali como ouvinte, como auxiliar, conversa com o conselheiro, manda mensagem antes, tá, para agendar, porque pode ser que a embaixada esteja em Caldas Novas, e aí o irmão chegue lá e não tenha ninguém. Então, nós vamos passar esse contato. A irmã Francisca está falando, eita, o conselheiro Hélio está gostando de me utilizar como exemplo. Só exemplo bom, tá, irmã Francisca? Só exemplo bom. E aí, os irmãos vão agendar essas visitas e a cada visita conta como 4 horas de estágio. E esse modelo de declaração de estágio eu coloco lá no grupo, eu mando para os irmãos já levarem pronto para facilitar a assinatura do conselheiro que vai receber vocês. Muito bem, Wellington. Você falou, é, muito bonito aí na sua região. O DF é literalmente um quadradinho, é tudo perto, tem várias embaixadas para visitar, mas eu acho que você não escutou a apresentação de alguns irmãos, não, dizendo que era a única igreja no estado, na região ou ali na capital que possui uma embaixada. Como é que eu vou visitar uma embaixada a 300, 400, 500 quilômetros de distância? Essa é a exceção da regra, tá? Os irmãos que não possuem embaixada ali próximo para visitar, eles podem realizar o seu estágio na sua própria igreja, ou podem realizar o seu estágio numa região, numa comunidade, numa congregação ali próximo, iniciando o trabalho dos embaixadores do Rei do Zero, que já conta como estágio, tá ok? Dá só um minuto, deixa eu só ligar o carregador aqui para não descarregar a nossa reunião. Eu vou voltar para a tela aqui da nossa plataforma, e aí eu vou falar dessa declaração de estágio. Os irmãos irão pegar esse modelo lá no nosso grupo, os irmãos já irão levar essa declaração pronta, mas, conselheiro Wellington, nós vivemos na era da tecnologia, não se usa mais papel, não. A gente pode mandar no formato PDF e o conselheiro assinar ali pelo Gov, mandar em um Word, o conselheiro utilizar a sua assinatura digital, pode sem problema nenhum. O importante é o conselheiro em formação, o importante é o irmão ir guardando isso e mandar para a gente só quando completar as 20 horas, tá? Que vai precisar dessa documentação, juntamente com a carta de indicação pastoral. Alguns já anexaram na plataforma, outros enviaram por e-mail, outros nos mandaram mensagem dizendo que ainda não conseguiram uma indicação pastoral para participação nesse curso. Eu posso começar o curso, conselheiro Wellington, ou eu estou aqui de maneira clandestina, sem a carta de indicação pastoral? Pode, irmão, não tem problema nenhum. Pode começar o curso, mas para a sua certificação, mas para a sua carteirinha, nós precisamos da documentação completa, tá? Então, o nosso estagiário, que é o embaixador Felipe, lá do Projeto Viver, ele faz essa compilação de documentos, de informações, ele cria um drive e, à medida que vamos terminando os cursos, que as duplas vão apresentando o trabalho final, opa, o trabalho final em dupla é o próximo assunto da pauta. À medida que isso vai acontecendo, nós conferimos a documentação, nós temos uma lista de documentos obrigatórios que o nosso Departamento Nacional solicita para a emissão dessa carteirinha. Nós podemos emitir a carteirinha aqui pelo Distrito Federal também. Estamos aí em ajustes finais para tomar essa decisão, se a carteirinha vai sair aqui pelo Distrito Federal ou pela nossa coordenação nacional, já que somos autorizados por uma questão de praticidade e de tempo de espera. Pode ser que essa turma, a carteirinha saia aqui pelo Distrito Federal, tá ok? E aí os irmãos, na inscrição, já acertaram o valor referente a essa carteirinha. A única coisa que a gente precisa
é da postagem, certo? Então a gente leva nos correios, faz lá pelo próprio site, dá para fazer uma simulação, né? E aí a gente envia e os irmãos depositam na conta da União Missionária de Homens Batistas o valor referente a essa postagem para receber essa carteirinha na sua residência. Conselheiro Wellington, mas eu tenho um parente, eu viajo a trabalho, eu passei por Brasília, eu posso pegar, pode entregar para alguém? Pode sim. É só nos passar as orientações que a gente entrega. E a carteirinha do pessoal de Portugal aí vai chegar? Vai. A gente manda e o certificado antes da carteirinha a gente envia no formato digital, tá? Então ele vai no formato digital para vocês. Aqueles que são de Brasília, a gente consegue, durante algum evento, e aqui da região do entorno, fazer a entrega física também. Mas já adianto para os irmãos que finalizando o curso, enviamos primeiro o certificado no formato digital e, algumas semanas depois, a carteirinha impressa, que é a carteirinha de conselheiro de embaixador do rei, certo? Em relação ao estágio, alguma dúvida? O estágio presencial, se não tiver uma igreja com embaixada, para a gente indicar juntamente com o coordenador da sua região, esse estágio pode ser feito na sua própria igreja ou numa congregação no campo missionário da igreja. E quem assina, conselheiro Wellington? Se lá nas informações, a organização do curso pediu o número da carteirinha do conselheiro que vai assinar o estágio. No caso, se não tiver, o pastor da igreja assina essa declaração de estágio, tá ok? E aí vai juntando 4 visitas, não, desculpa, 5 visitas com 4 horas cada, até completar as 20 horas. Eu queria perguntar, eu sei que alguém está pensando em perguntar isso aí, eu senti no coração de vocês, a respeito se pode ser as 5 visitas na mesma igreja, se pode ser as 5 visitas na mesma embaixada. Ótima pergunta que vocês pensaram em fazer. A recomendação é o máximo de 2 visitas em cada igreja, tá? 2 visitas em cada embaixada. É para dar a oportunidade dos irmãos visitarem, no mínimo, 3 trabalhos com embaixadores do rei, para os irmãos abençoarem e serem abençoados com esse ministério. Volto a dizer, a exceção são aquelas igrejas que não, aqueles estados, aqueles municípios que não possuem embaixadas aí próximo. Então, poderá ser no mesmo, na mesma frente missionária, tá? No mesmo trabalho de início do ministério com os embaixadores do rei, sem problema. Como conseguir o contato dessa embaixada? Manda mensagem no privado, que eu e o conselheiro Fábio iremos passar o contato do coordenador estadual dos embaixadores do rei da sua região. E esse coordenador irá indicar algumas embaixadas sugeridas para essa visita. Isso é realmente necessário, conselheiro Wellington? Demais. Porque por algumas vezes, não estou dizendo que vai acontecer, tá? Mas por precaução, se tem uma embaixada que todo congresso ela dá trabalho para a organização. Ela discute no futebol, ela briga pela gincana bíblica, ela sai sem falar com os demais, as demais embaixadas ali, e fica 2 anos sem participar. Acontece esse tipo de coisa na Organização Embaixadores do Rei? Não sei, tá? Hipoteticamente falando aqui, se acontece um caso desse, então essa embaixada ela não vai ser sugerida para visita, né? Vocês irão perceber que no curso de conselheiro também, geralmente a embaixada reflete o seu conselheiro, tá? Então, o conselheiro de embaixador do rei, lembre que você é espelho ali para a vida dos meninos, para a vida dos pais, das famílias. Então, já vale aí também de aprendizado. Se o conselheiro não tem maturidade, se o conselheiro não tem é, discernimento para poder entrar numa quadra e ser o técnico de futebol, de futsal, do seu time da embaixada, então
assista de longe, tá? Porque o principal na nossa organização é o aprendizado da palavra de Deus. Vale aí como observação para um caso hipotético, né? Eu sei que quem foi embaixador do rei aí, quem é embaixador do rei, quem participa dos eventos, não tem problema com isso, né? Isso deve acontecer lá na Finlândia, lá em outros países aí, que não seja Portugal, né? Eliel, de jeito nenhum. Vamos citar exemplos aí, nesse caso específico, aonde não acontece, certo? E brincadeiras à parte, irmãos, é, trabalhar com esporte, trabalhar com competição, nós sabemos que os ânimos podem se exaltar um pouco, mas cuidado para isso não servir de empecilho para o aprendizado da palavra de Deus e para o exemplo na vida ali dos meninos. É bom começar a falar disso desde cedo, porque nós somos seres humanos, sim, nós cometemos falha, mas nós devemos vigiar para que isso não seja motivo de escândalo, para que isso não seja um empecilho para que os meninos participem e para que os meninos cheguem para a Organização Embaixadores do Rei. Tranquilo até aí? Dúvida, tristeza, amargura, ressentimento? Então vamos seguir. Eu falei das atividades obrigatórias, comecei com estágio, e depois nós colocamos lá na plataforma que nós teremos uma apresentação do projeto final em duplas. A apresentação do trabalho final desse curso de conselheiros. Não deixem para a última hora, conselheiros. Dizem que aluno é aluno, né? Em qualquer lugar. Eu nem gosto do termo aluno, né? Que significa sem luz, ausência de luz, né? Ser não iluminado. Eu gosto mais do termo cursista, egresso, estudante. Na minha vida profissional, eu trabalho também com treinamentos, né? E em diversos cursos que a gente participa, seja a respeito de metodologia ativa, andragogia, capacitação profissional, sala de aula invertida, a recomendação é não utilizar o termo aluno, né? Um ser sem luz. Mas aproveitando o gancho para falar de metodologia ativa, alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, quando. Peraí, deixa eu só ver uma configuração aqui. Vou mudar a tela de novo aqui, porque eu liguei o carregador, mas na tomada errada não ia carregar nunca. Já ia desligar a nossa reunião. Agora sim, vamos lá. Na metodologia ativa, quando comecei a estudar um pouco sobre isso, principalmente gamificação, nos foi falado ali que era algo que prendia a atenção e que proporcionava uma aprendizagem significativa, né? E foram apresentando exemplos dessas formas de capacitação, e eu pensando comigo, uai, eu não sabia que era esse nome, né? Mas eu já passei por tudo isso na Organização Embaixadores do Rei. Então, já traz de forma lúdica, de forma prática, de forma de competição saudável, assim como acontece ali na gincana bíblica e esportiva entre os embaixadores do rei. Então, muito que se é estudado aí para treinamentos, para capacitação, já acontecia na Organização Embaixadores do Rei, mesmo que não por esse nome. E o nosso trabalho final, como é que vai acontecer? Os irmãos vão formar duplas, então os irmãos são livres aí para perguntar no grupo, para conversar com quem é do mesmo estado, não precisa ser do mesmo estado, não precisa ser do mesmo país,
Só precisa ser do mesmo planeta, né? E aí os irmãos vão formar duplas e já começar a preparar, sem deixar para a última hora, um trabalho final para o nosso curso de conselheiro. E o que é esse trabalho final? Vou voltar lá para a tela. É um projeto missionário. Esse projeto missionário, olha lá, é relacionado a um subtema do nosso curso de conselheiros, curso integrado de conselheiros de embaixadores do rei. Então, um dos módulos ou um dos capítulos, uma das aulas, os irmãos vão preparar um trabalho e relacionar esse subtema, esse tema específico. Vou dar exemplos aqui, ó. Lá no módulo um, vamos ver se ele vai deixar abrir aqui. Vai não, porque está no perfil do estudante e eu não participei do fórum ainda. Então está travado minha próxima atividade. Eu vou voltar aqui, retornar ao meu papel normal. Eu vou tirar o meu perfil de estudante para mostrar para os irmãos exemplo de atividades que nós teremos durante o nosso curso. Vamos lá, o módulo um, estrutura da organização Embaixadores do Rei. Aí vai se dividir em conhecendo os embaixadores, música na organização, sistema de postos, e aí vem uma prova do módulo um depois dessas 3 aulas, certo? Terminou, nós vamos estudar um pouco a respeito de liderança. Liderança não está aparecendo aqui, ó, porque ele está oculto para os irmãos, ele ainda está sendo atualizado. Mas eu vou adiantar um pouco para os irmãos aqui, ó. Na liderança, aí nós temos tipo de conselheiro, aí depois nós temos possíveis. Agora a internet me ajuda. Perfil do conselheiro. Próxima aula. O conselheiro e sua família. E por fim, porém não menos importante, nesse módulo 2 que trata a respeito da liderança, dentro de conselheiro e família, o equilíbrio entre o ministério e a família, exemplos bíblicos de liderança cristã, e aí nós temos noções de homilética e hermenêutica, que o pastor Alex será o nosso palestrante. Eu vou voltar lá para os nossos avisos e aí mostrar para os irmãos. Aí aqui, ó, a gente mostrou o módulo 1, o módulo 2, o módulo 3 e o módulo 4. Quando chegar no módulo 5, meus irmãos, não tem conteúdo, tá? O módulo 5 é apenas o lançamento da nota do projeto final. São 4 módulos em nosso curso. Vou botar os avisos, ele está pensando aqui. E voltar para a tela aqui para falar com os irmãos. Eu falo meio rápido assim, sou meio atropelado, mas se os irmãos precisarem, pode chamar aí, que a gente vai tirar dúvidas, tá? A gente tem mais aí uns 10 minutos para encerrar hoje, mas podem ficar à vontade perguntando, e isso é com o tempo mesmo. Então, lá na nossa plataforma, o trabalho final, os irmãos vão escolher um subtema desse e vão relacionar a um projeto prático missionário. Que projeto prático missionário é esse, Wellington? Os irmãos vão pensar em algo para trabalhar com embaixadores do rei. Vou dar exemplos de turmas passadas. Aulas de reforço escolar para a comunidade. A dupla montou um projeto, um plano de trabalho, é, tem um formato, vai ser cobrado normas da BNT, parecido com o TCC, ou uma tese de mestrado? Não, de jeito nenhum. Esse não é nosso objetivo. Não tem um formato, não tem uma receita de bolo pronta. Os irmãos podem preparar a apresentação da forma que achar melhor. Pode ser por slide, PowerPoint, pode ser pelo Canva,
pode ser um vídeo e os irmãos soltam só um play no vídeo, pode ser um bate-papo, a gente conecta aqui e os irmãos vão falar a respeito do projeto missionário. Pode ser um relatório do projeto missionário que já começou. Teve uma irmã que desenvolveu um trabalho de aulas de jogos de mesa, de dama, numa comunidade aqui em Brasília. E ela colocou vários tabuleiros de dama, separou umas medalhas e chamou os meninos da comunidade. E começou a ter aula de dama lá. E aquele projeto, aqui em Samambaia, no Distrito Federal, se tornou uma embaixada. Está começando um trabalho com embaixadores do rei. Tem outra irmã, que conselheira, que começou um trabalho de aula de música na igreja, entre os embaixadores do rei e entre a comunidade. Tem outro que foi pro arroz com feijão, né? Falou a respeito de aulas de futebol de salão para iniciar o trabalho na embaixada. Vamos começar agora no início de outubro, final de setembro, a nova embaixada aqui em Brasília com esse projeto. Ali, a Igreja Batista de Ceilândia Centro está em tratativas com uma escola da região e iremos iniciar um trabalho com escolinha de futsal, que será uma nova agência missionária. Eu gosto tanto desse termo, eu via no manual, né, e sempre utilizei, que cada embaixada é uma agência missionária. Então, a proposta de uma das igrejas aqui é começar esse trabalho através de uma escolinha de futsal, com a comunidade e com os adolescentes ali da igreja, certo? Eu dei exemplos de projetos práticos, missionários, que a dupla vai preparar e vai apresentar ao final do módulo 4. Conselheiro Wellington, quem controla o tempo do meu curso? Lá, lá na propaganda estava dizendo que era um curso de 5 semanas. Eu posso terminar esse curso em uma semana? Pode. À medida que o irmão for terminando o módulo, vai liberando o módulo seguinte, certo? A gente coloca pelo menos o prazo aí de 2, 3 dias por cada módulo para dar até um tempo de digerir, né? E assimilar o conteúdo. Mas a sugestão, a proposta é um módulo por semana. Então, dessa forma, os irmãos conseguem terminar os 4 módulos teóricos e agendar a apresentação do trabalho final do projeto missionário. E aí não tem problema nenhum se for um irmão lá de Santa Catarina e outro da Bahia. E aí os irmãos preparam um projeto missionário em conjunto, não precisa ser exatamente igual. Cada igreja, cada região tem a sua particularidade, tem o seu perfil, mas os dois irmãos ou um deles apresentam a proposta para a sua embaixada, para a sua região, para o seu município que ainda não tem embaixada.